Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Estão me pedindo todos os dias para falar aí sobre o João de Deus, as denúncias de abuso sexual e agora da sua prisão preventiva que aconteceu nesse domingo. Mas para falar sobre isso, é imprescindível que eu dê aí a minha opinião pessoal sobre os fenômenos mediúnicos e aborde alguns temas ligados à teologia, até para que a gente possa sair da superficialidade desse caso. Então já adianto que o vídeo de hoje será daqueles longos, e eu estou aí com uma baita disposição para falar. Mas antes, deixa seu like, confere se o YouTube não tirou a sua inscrição do canal e ativa o bendito sininho para as notificações. E eu quero também agradecer e mandar um abraço para o Diego Rox, que no seu último vídeo indicou aqui o canal. Irmão, obrigado pela sua indicação. Seu canal é fenomenal e não é por menos que você conquistou 1 milhão de inscritos em tão pouco tempo. Conte comigo e estamos juntos. Bom, agora vamos voltar ao João de Deus. Primeiro de tudo, é que qualquer crime aí que envolva abuso ou violência sexual precisa ser apurado com muita cautela, pois temos centenas de exemplos de pessoas acusadas injustamente, onde se forja toda uma história com o intuito de vilipendiar sua imagem. Hoje qualquer mulher pode ir em uma delegacia da mulher e acusar seu namorado ou marido por abuso sexual e o mesmo é autuado antes de qualquer investigação prévia. Mas acredito que este não seja o caso do João de Deus. São centenas de denúncias de mulheres e adolescentes que foram abusadas. Inclusive a própria filha do médium. A possibilidade de que seja uma grande armação é muito remota. Eu, particularmente, não tenho dúvidas de que esse cara é um canalha e deve pagar pelos seus crimes. O que me chamou a atenção foram os absurdos que eu vi em torno aí dessa história. O primeiro absurdo é que, diferente daquele médico Abdel Masih, as vítimas do João de Deus não estavam dopadas ou dormindo, elas consentiram todos os atos libidinosos e algumas até voltaram lá depois. E isso é verdade, não podemos negar, mas veja bem, quem procurava se consultar com um médium estava em uma situação de fragilidade física e emocional. Muitas vezes eram pessoas desenganadas pela medicina convencional. E ali, naquele momento da consulta, João de Deus exercia um papel de autoridade espiritual. As pessoas depositavam todas as suas esperanças nele. Tudo isso fazia com que essas mulheres se submetessem a qualquer tipo de situação, por mais constrangedora que fosse. A debilidade, junto com a esperança de uma possível cura milagrosa, as deixavam sem reação diante do médium. Podemos afirmar que, apesar de estarem acordadas, essas mulheres estavam aí em um estado parecido com as pacientes do Abdel Masih. Um outro absurdo são as pessoas que agora estão generalizando todos os espíritas, como se todos fossem charlatões. Isso eu não posso aceitar. Eu não sou espírita, divirjo completamente aí da doutrina kardecista, mas sem dúvida a maioria dos espíritas que conheço são pessoas tementes a Deus e totalmente comprometidas com a caridade. Pessoas que executam na prática o mandamento cristão de amor ao próximo. Mas enfim, João de Deus esse domingo foi preso preventivamente. Ele mesmo se entregou e está em uma cela comum de 16 metros quadrados em que divide com mais 3 pessoas que não apresentam perigo de agredir o médium. Pois, como todo mundo sabe, bandido não perdoa estuprador na cadeia. Caso as acusações aí fiquem plenamente comprovadas, independente das curas milagrosas que ele tenha feito, independente dele ser um personagem já do nosso folclore nacional,
E independente do que ele representa para aquela região que economicamente vive às suas custas, ele deve pagar pelos seus crimes e permanecer preso, talvez até o fim da sua vida. E acredito que é exatamente isso que vai acontecer. Alguns psiquiatras afirmam aí que os maníacos sexuais, assim como os pedófilos, possuem uma doença, uma espécie de distúrbio psíquico que faz com que cometam os abusos sexuais. Lembra aí da reportagem da Globo que dizia que a pedofilia era uma doença? Pois então, para ser sincero, eu até concordo. Vejo dessa forma também. Não precisa ser um psiquiatra graduado em Harvard para chegar nessa conclusão. Um cidadão que usa sua posição de autoridade para abusar de mulheres em situações aí de vulnerabilidade, ou o cidadão que sente tesão em uma criança, obviamente, tem um grande desajuste mental. A questão aí é que isso não importa. O estuprador é um doente que se excita com a dominação violenta e não consentida das suas vítimas. O psicopata é um doente que é incapaz de sentir compaixão, de sentir dó ou mesmo empatia por outra pessoa e que, dependendo aí do grau de psicopatia, leva o doente a se excitar com o sofrimento das suas vítimas. Só que isso não quer dizer que esses doentes não conheçam o limiar entre o certo e o errado. Quando colocam aí as suas fantasias em prática, eles têm plena consciência do que fazem. Tanto que fazem às escondidas. João de Deus levava suas vítimas para uma sala escura e isolada. Mandava elas fecharem os olhos e virarem de costas. Ele tinha vergonha de encará-las face a face. Ele sabia que o que estava fazendo era deplorável. Por isso, se analisarmos pela ótica do crime, essas pessoas devem ser retiradas do convívio social para que sejam punidas e paguem pelos seus crimes. Se analisarmos pela ótica da doença, devem ser retiradas do convívio social para que não façam novas vítimas. Em resumo, chamem como quiser, criminosos ou doentes, desde que permaneçam mantidos no devido lugar, a prisão. Mas não é tão simples assim, pois não estamos falando aqui de um maníaco qualquer que pegava suas vítimas na rua. Não estamos falando de um professor de educação física que abusava das crianças no vestiário, ou de um médico que dopava suas pacientes para se aproveitar delas. Estamos falando de um médium que supostamente tinha contato com o sobrenatural e que por isso operava curas milagrosas, o que lhe concedeu fama mundial. Celebridades internacionais como Oprah Winfrey e o Bill Clinton foram até a Badiânia, no interior de Goiás, para se consultar com João de Deus. E isso inevitavelmente deixa algumas perguntas no ar. Ele era um charlatão? Ou incorporava de fato entidades espirituais que operavam milagres? Quando ele abusava das mulheres, ele estava incorporado ou estava agindo por ele mesmo? Eu confesso que eu não consigo responder esses questionamentos. Mas aí você pode me perguntar, Luiz, se o João de Deus era um charlatão, como as curas milagrosas aconteciam? E essa eu posso responder. Nossa mente aí tem um poder que desconhecemos. Existem estudos que apontam aí que podemos atrair qualquer coisa para as nossas vidas através de um pensamento insistente e perseverante na direção do que desejamos. Nessa dinâmica, você pode acreditar em uma cura para determinada enfermidade aí de uma forma tão intensa que ela será alcançada. Quantas pessoas não se curaram tomando placebo, acreditando que era um remédio? Da mesma forma, eu creio que inúmeras pessoas foram no João de Deus, crendo de forma tão enfática que seriam curadas pelas mãos do médium, que acabaram alcançando o que desejavam. Assim como inúmeras pessoas são curadas na Igreja Universal ou lá naquele apóstolo Valdomiro,
Curas milagrosas existem em qualquer religião, e elas tanto podem apontar para Deus e o sobrenatural, como podem apontar para nós mesmos. Agora, como eu disse aí no início do vídeo, eu não posso, deixar de falar o que eu penso sobre esses fenômenos mediúnicos. Mas antes, saiba que eu tenho muito respeito pelos meus irmãos espíritas e sei que são muitos os que me seguem. Mas eu quero agora emitir a minha opinião pessoal e talvez ela não seja muito agradável aos seus ouvidos. Mas se você não estiver disposto a ouvir o contraditório ou ideias que confrontem aquilo que você acredita, de fato, esse canal não é para você. Bom, meus pais eram espíritas. Minha mãe incorporava, inclusive ela também recebia um suposto médico que fazia curas. Eu nasci nesse ambiente. Um dos primeiros livros que li aos 8 anos de idade foi João Capelo Gaivota, do Richard Bach, um clássico aí da literatura espírita. Depois faço um vídeo explicando detalhadamente por que saí do espiritismo. Mas o fato é que hoje eu e minha família respeitamos o espiritismo, mas não praticamos mais. Assim como passamos a divergir da doutrina kardecista por diversas razões. Hoje, eu creio que os fenômenos mediúnicos, em alguns casos, são sim verdadeiros. Afinal, minha mãe não era uma charlatã. Em outros casos, são falsos. Bom, para mim, os seres humanos, quando morrem, interrompem por completo o contato com os vivos. Eu concordo plenamente com Salomão, o escritor do livro de Eclesiastes, quando diz que aqueles que se foram não têm mais parte com nada que acontece debaixo do sol. Assim como também diz que na morte, o corpo volta ao pó da terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. A verdade é que em nenhum momento a Bíblia fala em vida após a morte fora do contexto da ressurreição ou da condenação eterna. Os católicos incluem aí nessa dinâmica o purgatório, mas isso é um dogma da Igreja Romana, que apesar de fazer certo sentido, não tem respaldo nas Escrituras, que é onde eu baseio o meu conjunto de crenças. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. E a ressurreição implica em ganhar um corpo novo, um corpo glorificado e incorruptível. O apóstolo Paulo diz que é necessário que isto que é corruptível, o corpo atual, se revista de incorruptibilidade, corpo glorificado. No livro de Gênesis, diz o seguinte aí acerca da criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, a antropologia bíblica apresenta o ser humano como uma unidade indivisível de corpo mais espírito, que atende pelo nome de alma vivente. A alma não é um terceiro elemento, a alma é o nome da junção do corpo, que é o pó da terra, mais espírito, que é o sopro divino, que misturados geram uma alma, geram uma persona como eu e você. Nas Escrituras não há existência humana desassociada desse contexto. Um corpo sem um espírito é um defunto, já um ser humano sem um corpo é um fantasma. E fantasmas só existem no cinema. Biblicamente, após a morte, o espírito ou o sopro divino volta para Deus, pois é parte do próprio Deus, e o corpo se desfaz e volta ao pó. E, consequentemente, a alma, que é a nossa persona, que é quem nós somos, fica em sono profundo, ou quem sabe em alguma outra dimensão específica, mas fica aguardando o momento da ressurreição ou da condenação. Sempre que informavam a Jesus que alguém morreu, ele rebatia falando que a pessoa estava dormindo. Podemos entender que quem está dormindo, em algum momento será acordado. Mas enquanto estamos em sono profundo, não interagimos com os que estão acordados. Só que o ponto é que existem seres não humanos
que são puramente espirituais. Existem anjos, existem os demônios, e creio até que possa ter outras formas de vidas espirituais que desconhecemos e que não são relatadas nas Escrituras. Bom, isso tudo me leva a acreditar, e veja bem, é a minha opinião, eu posso estar errado, mas que nos casos de mediunidade genuína, o médium pode incorporar seres espirituais que nunca foram humanos. Seres que estão em condição de desgraça, que se encontram aí afastados de Deus. Em outras palavras, demônios ou anjos caídos. Esses seres podem tranquilamente se passar pelo seu parente que morreu, saber de coisas que só você sabe. Podem se passar por algum médico que existiu em outros tempos. Tanto que a Bíblia diz que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para nos enganar. Acredito que esses demônios necessariamente não precisam só fazer o mal e falar grosso. Eles se afeiçoam aos humanos. Eles podem dar bons conselhos, te incentivar a rezar, a fazer obras de caridade. Eles falam que você precisa evoluir, ser mais paciente, buscar mais a Deus, entre outras platitudes. E eles podem também te curar de uma determinada enfermidade. Afinal, são seres dotados aí de certo poder. Aí você pode dizer, ok, mas o que eles ganham fazendo supostamente o bem? Ganham a sua devoção, seu prestígio, sua adoração, ou seja, tudo que uma criatura em desgraça necessita. E esse tipo de relacionamento com esses espíritos nunca fizeram parte dos planos de Deus. No Velho Testamento, em Levíticos 19:31, Deus instrui os hebreus para que não procurassem os médiuns e nem recorressem a quem consultasse os espíritos, pois isso os contaminaria. Na Bíblia Sagrada não tem ninguém que conversa com um ser humano desencarnado. Agora, se você tem um pouco aí de conhecimento bíblico, vai citar o Monte da Transfiguração, que foi quando Jesus, na presença dos apóstolos, conversou presencialmente com Elias e Moisés. Só que não podemos esquecer que Elias não conheceu a morte, foi arrebatado em vida com seu corpo. E no caso de Moisés, existe um grande mistério acerca aí do seu falecimento. Na passagem que relata sua morte, diz que ele subiu o Monte Nebó, morreu lá no cume, e o próprio Deus que sepultou seu corpo. E ninguém jamais soube o local exato do seu túmulo. O que era aí muito importante para os hebreus daquela época, ainda mais para alguém com a importância de Moisés. Sendo assim, alguns teólogos afirmam que esse Monte Nebó que ele subiu aí antes de morrer, não é um montezinho qualquer, é uma montanha imensa, o que tornaria impossível para um velhinho de 120 anos escalá-la. E como depois dessa escalada ele não voltou mais e ninguém encontrou seu corpo, então essa subida no monte representa um arrebatamento em vida. Enfim, isso é só uma das inúmeras teorias. O fato é que Moisés foi o único profeta que viu Deus face a face. E teve algo de muito especial na sua morte que possibilitou sua aparição ao lado de Elias no Monte da Transfiguração. Bom, essa é a minha crença e é totalmente baseada na Bíblia. Você pode não concordar e continuar acreditando que os espíritos dos mortos falam com você lá no centro espírita. Mas pensa comigo, seres humanos que em vida foram escritores geniais, quando incorporam em algum médium, perdem a capacidade de produzir textos. Oradores excepcionais cometem erros gramaticais básicos e pintores renomados passam a fazer telas abstratas sem o menor valor artístico. O Espiritismo nunca produziu em todos esses anos uma obra teologicamente forte que fosse superior ou mesmo comparável às que foram escritas por pessoas de carne e osso, sendo elas mesmas. Tudo que aprendemos aí com os espíritos são mensagens de livros de autoajuda que compramos em qualquer banca de jornal.
ou coisas abstratas sobre buscar a luz, a evolução ou a paz mundial. E agora temos o João de Deus. Diziam que ele incorporava o espírito de Dom Inácio de Loyola, que é um santo católico que levou uma vida casta e totalmente temente a Deus. Aí eu te pergunto, como que é que esse santo permitiu que tantas mulheres fossem abusadas pelo seu médium? Ou será que era o próprio santo que cometia esses abusos? Por favor, você que é espírita, não encare esse vídeo como uma provocação ou como um desrespeito. São apenas reflexões de alguém que nasceu em um berço espírita e hoje vê tudo através de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que você tem todo o direito de não aceitar, mas que você também não pode simplesmente desconsiderar. Bom, pessoal, e por hoje é isso aí. Compartilhem ao máximo esse vídeo, deixe aqui o seu comentário. Se quiser pode deixar alguma pergunta que eu farei o possível aí para respondê-la. E se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo aqui, saiba que o YouTube desmonetiza boa parte dos vídeos por considerar o conteúdo inapropriado para os anunciantes. Então, você pode me ajudar com qualquer valor a manter esse canal em plena atividade. O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também no Facebook e no Instagram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!